Olá pessoal, eu sou o Evandro Tagliaferro, sou engenheiro civil, ambiental e sanitarista, doutor pela Universidade de Extremadura na Espanha, e sou docente titular e pesquisador da Universidade Brasil no campus de Fernandópolis, estado de São Paulo. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo de caso do gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares em São José do Rio Preto. Bom, a gente sabe que em termos de resíduos sólidos urbanos, esse tema é uma problemática que ultrapassa aí a geração e atinge elevada complexidade, né? Os impactos ambientais, sociais e saúde pública geralmente não são tratados de forma conjunta e integrada, e o que dificulta bastante o entendimento e a resolução dos problemas relacionados aos resíduos sólidos, né? Ainda dentro dessa introdução do nosso trabalho, nós falamos um pouquinho aí do desenvolvimento tecnológico e a contemporânea legislação brasileira, né, que deveriam contribuir favoravelmente para a evolução nas questões de resíduos sólidos, mas o que a gente tem visto de forma geral é que foram poucos os avanços rumo à melhoria das condições e até mesmo para a viabilidade das ações buscando um melhor gerenciamento de resíduos, né, com a minimização de impactos negativos e melhorando assim a qualidade de vida da população. De forma geral, a gente pode dizer que o país mostra-se paralisado, né, e poucos são os destaques quando falamos em gerenciamento de resíduos sólidos. E dentre esses destaques, o que a gente vai estar falando hoje é justamente o sistema de gerenciamento de resíduos da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Enquanto muitos municípios ainda se preocupam simplesmente em dar a destinação final adequada, enviando resíduos para aterros sanitários, então, São José do Rio Preto tem se consagrado já há anos por sua experiência, especialmente com relação ao tratamento adequado dos resíduos sólidos domiciliares. Os resíduos que antes eram dispostos a céu aberto, né, em lixão, eles passaram a ser tratados em um complexo industrial, previamente à disposição final em aterro sanitário, modificando aí favoravelmente todo o entorno da onde se localizava essa disposição final, e tornando o município uma referência quanto à questão do gerenciamento dos resíduos. Isso também é comprovado através dos índices de qualidade que reiteram a importância desse sistema implementado pelo município. Pois bem, dentre os objetivos do nosso trabalho, o objetivo geral foi, na verdade, analisar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares de São José do Rio Preto, demonstrando a sua eficácia e a sua posição entre os demais municípios brasileiros, contribuindo assim para uma visão um pouco mais realista e comprovada dessa situação. Dentre os objetivos específicos, analisar o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares de São José do Rio Preto, comparar o sistema adotado no município com aqueles utilizados pela maioria dos demais municípios brasileiros, demonstrar a eficácia do sistema e contribuir para uma visão realista e comprovada dessa situação. A metodologia que nós utilizamos foi então um método dedutivo de abordagem qualitativa, tipo bibliográfico e descritivo de casos combinados, né? Levantamento bibliográfico de natureza exploratória. Nós fizemos então um levantamento de dados sobre o manejo e os tipos de tratamento dos resíduos sólidos domiciliares, bem como dos sistemas usualmente adotados nos municípios brasileiros. Buscamos dados específicos do sistema de gerenciamento de resíduos em estudo, que foram descritos e analisados, e fizemos uma confrontação sistemática das informações com o material bibliográfico selecionado. Pois bem, em síntese, o gerenciamento de resíduos no Brasil, apesar dos grandes esforços empreendidos, né, os índices mostram que a gestão de resíduos está bastante distante do quanto foi discutido e buscado pela sociedade
principalmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A evolução na gestão tem sido bastante lenta, apresentando até mesmo estagnação e retrocesso em alguns pontos. Sequer a destinação adequada dos resíduos e rejeitos em todo o país, com o extermínio dos lixões, foi implementada e que teve seu prazo esgotado em agosto de 2014. A ausência de disponibilidade de alocação de recursos, sobretudo econômicos, também é outro fator incontestável dentro desse sistema. A falta de vontade política para resolver a situação tem inviabilizado esses avanços. A maioria dos grandes municípios brasileiros contam com sistemas de coleta de resíduos. No entanto, sua destinação não é o tratamento prévio, como a triagem, a reciclagem, a compostagem, mas sim o envio direto desses resíduos para a disposição final, seja em lixões, seja em aterros controlados ou aterros sanitários. Em síntese, no Brasil, dos 5.570 municípios, nós teríamos aí, pelo levantamento da Brelp, 2.236 aterros sanitários, 58,4%, contra 3.334 sistemas inadequados de disposição final de resíduos, totalizando aí em torno de 41,6%, sendo esses locais inadequados distribuídos entre aterros controlados, 1.775, e lixões, 1.559. Pois bem, o gerenciamento de resíduos sólidos em São José do Rio Preto, primeiro uma localização para a gente poder saber aonde foi o objeto de estudo, o município ele fica aí no noroeste do estado de São Paulo, no Brasil. E dentro do sistema de gerenciamento que nós encontramos, nós temos métodos de operações que justificam esse estudo, desde a logística empregada na coleta dos resíduos através de equipamento e de um considerável planejamento, nós temos todo o sistema de tratamento e disposição final adequados e considerados modelo por muitas das publicações técnicas sobre o assunto. Esse sistema de tratamento e disposição final ele é composto por um processo de triagem dos materiais recicláveis, papéis, vidros, plásticos e metais, com a sua recolocação no mercado através das indústrias de reciclagem. Também é composto por um processo de compostagem da matéria orgânica, a transformação dessa matéria orgânica em composto orgânico e a sua recolocação no mercado como regenerador de solo. A disposição final do rejeito, que é encaminhado então para aterro sanitário industrial, classe 2, industrial não perigoso, e o tratamento dos efluentes líquidos, tanto das plantas de triagem e compostagem, quanto da disposição final no aterro, que são dois empreendimentos distintos que integram esse sistema. E por fim, todos os sistemas de monitoramento e controle ambientais que estão envolvidos diretamente nessas duas plantas e que dão todo um respaldo técnico ao monitoramento das operações e aos controles necessários para que mantenham suas atividades. Aqui nós podemos ver então um pouquinho algumas imagens que ajudam a comprovar a situação desse sistema de gerenciamento de resíduos no município de São José do Rio Preto. Aqui nós vemos o pátio de recepção dos resíduos, um pátio totalmente coberto, enclausurado, impermeabilizado. Então você não tem presença nem contato de aves, nem qualquer tipo de animal com o resíduo que chega da coleta das ruas. Então o material todo é descarregado nesse grande pátio, nesse pátio de recepção,
que é por onde dá a entrada ao sistema de tratamento desses resíduos. Na sequência, esses resíduos passam por um sistema de triagem, né? Uma usina de triagem de resíduos de materiais recicláveis, onde então são extraídos os papéis, vidros, plásticos e os metais através de uma esteira de catação, né? É uma unidade totalmente licenciada, todos os pátios pavimentados, pátios de recepção, como a gente já viu, coberto e enclausurado, sistemas de drenagem e escoamento de efluentes líquidos, tratamento dos efluentes. Todo o complexo possui barreiras vegetais, controle de vetores com iscas para atração e controle de moscas. O sistema de triagem, você tem imã, que ajuda na retirada de pilhas e materiais ferrosos. Esteiras e silos são todos protegidos com grades e outros implementos de segurança. É um sistema que atua com processa uma média de 380 a 415 toneladas por dia de resíduos, né? Todo o resíduo doméstico coletado no município passa por esse sistema de tratamento. A usina ainda recebe uma limpeza geral diária e depois uma lavagem semanal completa. Ela também tem em seu entorno toda uma área vegetada para ajudar no equilíbrio, até mesmo no impacto visual, né? Nós temos decorrente da presença de resíduos, né? De atuação com esses resíduos. Todos os funcionários recebem treinamentos periódicos, possuem e utilizam EPIs e uma outra série de elementos que são implementados para que esse sistema mantenha-se em operação. Aqui uma visão geral da usina de triagem de recicláveis, mas também com a segunda parte do processo, que é o sistema de peneiramento da matéria orgânica, para que ela possa então ser conduzida ao pátio de compostagem e iniciar então o segundo processo, que é o de compostagem da matéria orgânica, sua transformação em composto orgânico. Também temos aqui as baias de recicláveis, também como um exemplo, locais onde então são armazenados os resíduos recicláveis na fase da triagem, papéis, vidros, plásticos e metais, né, que são então alguns deles disponibilizados no mercado a granel, outros depois de prensados, enfardados. Depois a matéria orgânica segue para uma outra área dentro do complexo, um outro pátio, um pátio de compostagem de 7.700 metros quadrados, totalmente coberto e enclausurado também. É uma usina também licenciada, com pátios pavimentados, pátio totalmente coberto e enclausurado, drenos para os efluentes líquidos. Todos os efluentes líquidos gerados no processo são tratados, também possui barreiras vegetais, controle de vetores, controle de odor, que é uma fase que ainda está em análise. Possui sua limpeza geral diária, o complexo é semanalmente lavado, tem vegetação por todo o seu entorno, treinamentos periódicos de pessoal, uso de EPIs e EPCs, análises laboratoriais periódicas e depois também todos os trabalhos de monitoramento constantes do entorno do empreendimento, como postos de monitoramento de águas subterrâneas, análise de águas superficiais, controle aviário também implementado dentro desses sistemas. Depois de compostada a matéria orgânica, onde ela permanece naquele pátio aí em torno de 60 a 90 dias, recebendo a aeração constante através daquele trator, aquele aerador, né? Ela então está em ponto de está pronta para passar pelo seu refino, isso é, onde ele passa pelo sistema de peneiramento
para que você tenha já a matéria orgânica compostada em granulometria possível de aplicação na agricultura. Então vai para esse outro grande parte do empreendimento, onde ele passa por todo um sistema de peneiramento. São 3 peneiras sucessivas para que o composto chegue no final em condição para ser aplicado na agricultura. Pois bem, depois de todo esse processo, extração dos materiais recicláveis, retirada dos materiais recicláveis, guardamento, armazenamento e envio para as indústrias de reciclagem, a matéria orgânica compostada, refinada, preparada e encaminhada para a agricultura, para ser utilizado como regenerador de solo. O que resta desse processo dos resíduos coletados é o que a gente denomina de rejeito. Esse rejeito, então, ele é encaminhado para a disposição final em aterro sanitário, no caso um aterro sanitário de codisposição de resíduos industriais classe 2, então resíduos industriais não perigosos, que é um outro complexo que integra o sistema de gerenciamento de São José do Rio Preto. Então, disposição final em aterro, controle de entrada e saída de todos os resíduos, barreira vegetal, cerca viva por todo o empreendimento, impermeabilizações de base das células dos aterros, sistemas de drenagem superficial, drenagem de percolado e gases, tratamento dos percolados e dos efluentes líquidos, monitoramento das águas subterrâneas, monitoramento das águas superficiais, monitoramento geotécnico do maciço, monitoramento da fauna e da flora, monitoramento arqueológico foi realizado antes da implantação do empreendimento, como um dos quesitos do processo de licenciamento ambiental, monitoramento de odor e ruído, possui o laboratório de conformidade, isso é, todo resíduo que entra, ele passa pelo laboratório para verificar se ele é realmente classe 2 antes que possa ser disposto no aterro. Se estiver em conformidade, ele pode ser descarregado. Se não, esse resíduo é rejeitado, ele não pode ser disposto no aterro e o caminhão tem que voltar, ir embora. Controle de vetores, iscas, telas, controles diários de resíduos, proteção vegetal das células e dos taludes acabados, recomposição florestal, mata ciliar, APP, recomposição de áreas da reserva legal, tudo isso compõe esse grande empreendimento que integra o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares de São José do Rio Preto. Aqui algumas imagens da disposição final, aqui do processo de implementação das células de disposição final, também dos prédios de laboratório e administração, planejamento, né? Sistemas de drenagem horizontal e vertical e impermeabilização de base mostrada também nessas imagens. Por fim, depois que você realiza toda a separação dos materiais recicláveis, realiza também a separação da matéria orgânica, o envio dos rejeitos para o aterro sanitário, disposição final adequada, todos os efluentes que a gente já até citou em cada uma dessas fases, eles são tratados em sistemas de tratamento de efluentes, tanto o existente no local, na unidade de tratamento, onde existe a triagem e a compostagem, quanto também no aterro sanitário, com uma outra unidade de tratamento de efluentes líquidos. Então, todos os efluentes e os líquidos percolados gerados nesse complexo são devidamente tratados. Em termos gerais, esse gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares em São José do Rio Preto, nós temos aí 30% de matéria orgânica, do 100% que entra, 30% em matéria orgânica, 10% em materiais recicláveis e ainda temos um rejeito ainda considerável de 60%. No entanto, o que a gente precisa ver é que esses trabalhos eles reduzem consideravelmente a quantidade de resíduos dispostos no aterro sanitário
gerando grande benefício socioeconômico e ambiental. Nós temos aí de cara uma redução de 40% do total de resíduos coletados, que deixariam de ir diretamente ao aterro sanitário e passaram a ser recolocados no mercado, seja através de materiais recicláveis para reaproveitamento e reprocessamento na indústria de material reciclável, e mais 30% ainda encaminhado para o processo de compostagem e depois reintroduzido na economia e na agricultura como regenerador de solos. Portanto, uma considerável eficiência se comparado aos demais processos que não possuem toda essa sistemática de gerenciamento. Então vamos lá, do gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares, nós temos aí, se considerarmos valores aproximados, em 100% dos resíduos, em torno de 11.000, quase 11.500 toneladas mês, nós teríamos aí um reaproveitamento direto na indústria de 10% como materiais recicláveis, 30% de matéria orgânica para compostagem e aí no valor de 60% de rejeito para o aterro sanitário. É importante colocar que a matéria orgânica que é encaminhada para compostagem se transforma em composto orgânico utilizado na agricultura. Esse composto orgânico é o único no país resultante do processamento de resíduos domiciliares em escala industrial que obteve registro no Ministério da Agricultura. Isso é um fator muito importante. Em resumo, nós podemos dizer que é o único composto produzido de resíduos domésticos em escala industrial e que conseguiu atingir os parâmetros exigidos pelo Ministério da Agricultura para um composto orgânico de qualidade. Bom, nós devemos dizer aqui também, como colocado por Andrade em 2010, no passado diversos municípios paulistas implantaram usinas de compostagem e tentaram reciclar a fração orgânica dos resíduos. Atualmente, em se tratando de municípios com população acima de 400.000 habitantes, a única usina de triagem e compostagem que permanece ativa é a de São José do Rio Preto. Observe-se que a prática da compostagem de resíduos sólidos domiciliares em larga escala é rara, considerando os municípios com população igual ou superior a 400.000 habitantes, apenas São José do Rio Preto mantém uma usina em operação contínua e com controles ambientais adequados. As estruturas disponibilizadas para o tratamento e disposição final dos resíduos do município ultrapassam em muito aquelas consideradas suficientes para a realização dos trabalhos, mostrando que é possível integrar ações entre a iniciativa privada e o setor público na gestão mais adequada dos resíduos. Pois bem, dentro dos resultados então que nós encontramos, podemos citar aqui que as criteriosas avaliações anuais do órgão ambiental, no caso a CETESB, o órgão ambiental do Estado de São Paulo, por meio do inventário estadual de resíduos sólidos, indicam excelentes condições do sistema. Desde 2011 até 2016 e atualmente também, os índices de qualidade de aterros de resíduos e os índices de qualidade de usinas de compostagem obtiveram, no caso de São José do Rio Preto, obtiveram todos esses anos a nota máxima, isso é, o IQR 10 e o IQC 10. Essas notas, esses índices avaliam aí as características locacionais dos empreendimentos, a infraestrutura implantada e as condições operacionais e variam uma nota de 0 a 10 para que você possa chegar aí num índice de verificação aí de qualidade dessas atividades. Uma atividade com a disposição final, que é o IQR, Índice de Qualidade de Resíduos, e o Índice de Qualidade da Compostagem, o IQC. Pois bem, também nós temos aqui o Índice de Qualidade para usinas de triagem e compostagem, para cooperativas de catadores com base no modelo força motriz, pressão, impacto, estado, resposta, tendo por base as usinas de São José do Rio Preto, permitiu avaliar e classificar a qualidade operacional, organizacional e ambiental da usina de triagem e compostagem em condições adequadas, com índice de qualidade igual a 8,9. Nesse caso, foram avaliados itens relacionados à legislação,
quantidade de resíduos, condições de trabalho, infraestrutura, condições operacionais, responsabilidade ambiental, processos administrativos e processos analíticos. Dentre os resultados também, os resultados apresentados pelo Índice de Qualidade IQC e IQR da CETESB e PIER de Macedo contribuem significativamente para a avaliação do sistema de gerenciamento de resíduos em operação no município de São José do Rio Preto, comprovando sua posição de destaque tanto em nível estadual quanto federal. Pois bem, dentre as conclusões do nosso trabalho, primeiro nós temos que dizer que os prazos para adequação da destinação final de resíduos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos venceram em agosto de 2014 e o objetivo não foi alcançado, fazendo com que ainda seja registrada a utilização de lixões em todas as regiões do país. A preocupação com a disposição final adequada dos resíduos ainda ignora as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto à determinação do envio para aterro sanitário somente de rejeito de processos prévios de tratamento, sejam eles a não geração, a reciclagem, o reuso, o reaproveitamento energético ou o tratamento propriamente dito, que pode se configurar pelos trabalhos de triagem e compostagem dos resíduos. São poucos os municípios que realizam algum tratamento prévio à disposição final dos resíduos, em especial a triagem e a compostagem, podendo esse tipo de tratamento ser considerado raro nos dias atuais. O sistema de gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares de São José do Rio Preto se destaca dos demais municípios brasileiros, uma vez que atende às determinações da Política Nacional de Resíduos antes mesmo da sua existência e ainda mantém elevados índices de qualidade. Os métodos de tratamento adotados pelo sistema mostram-se adequados, resultando na comprovação da sua eficiência, bem como na constatação quanto ao modelo exemplar de gerenciamento de resíduos daquele município. Estudos posteriores poderão vir a fornecer subsídios quanto à elevada quantidade de rejeito que segue para a disposição final no aterro sanitário, resultantes dos processos de tratamento de resíduos no sistema de gerenciamento em estudo. Por ora, constata-se a possibilidade de se tratarem de materiais cuja viabilidade econômica para reinserção na cadeia produtiva por meio da reciclagem seja ainda inviável, acarretando sua não separação no processo de triagem. E assim, a gente conclui o nosso estudo, apresentamos aqui as referências bibliográficas. Esperamos que tenham gostado e que esse nosso trabalho possa colaborar, sobretudo para incentivar o desenvolvimento de iniciativas similares e até mesmo aprimorar a própria iniciativa em estudo, bem como deixar aqui as condições para que outros pesquisadores possam desenvolver seus trabalhos e responder algumas das perguntas que ainda possam existir. Ok? Agradeço, muito obrigado, até a próxima.